O mercado do petróleo e do ouro continuarão sempre a ser, neste contexto, caminhos seguros para quando se olha, Enquanto não estiver ou quando se resolvida, aposta. exatamente, enquanto não estiver resolvido o problema da dívida soberana e enquanto não houver perspectiva de uma resolução para o problema da dívida soberana, certamente que os mercados dos metais e do petróleo irão estar mais à vontade. E isto porque eles servem de alguma forma de contraponto ao valor da moeda. E se o valor da moeda vem na direta proporção do dinheiro que circula e daquele que é injetado no mercado, então mais valor terão esses instrumentos que acabou de referir. Eu, apesar de tudo, juntaria mais um fator de índole macroeconómica, que é o facto, independentemente desses fatores que também obviamente existem, mas o mundo crescer 4,8% em 2010, crescer 4,2% em 2011, e apresenta apenas aqui alguns dados, as perspectivas para 2011, por exemplo, da Ásia dita desenvolvida, é de um crescimento do PIB superior a 8%, no caso da América Latina de 4%, no Médio Oriente e Norte da África 5%, portanto é um crescimento muito forte, nomeadamente nas economias ditas emergentes, e em geral 4,2%, que vai, obviamente, que está também a alimentar, talvez mais o petróleo, que é de facto uma matéria-prima que tem também, além de componentes ditas especulativas, tem subjacentes também fatores de índole macroeconómico, e portanto não é de espantar de todo que o petróleo continue nesta evolução ascendente que se tem verificado ao longo dos últimos meses, e existem várias casas de investimento que, bom, vale o que vale, mas fazem previsões que apontam já para um atingir de novo os $100. Não estamos muito longe. Isso para nós é preocupante, não é? Em termos energéticos. Isso por um lado é preocupante, obviamente, como sabemos ainda somos muito dependentes do Desta petróleo, fonte de dos energia. combustíveis fósseis, mas bom, também aí mais uma vez existem alguns sinais que espero que continuem a ser positivos de redução dessa dependência, mas é evidente que somos dos mercados que mais sofrem. Mas eu diria que, de qualquer maneira, em relação a isso, é mais um hábito que nós temos de nos focar naquilo que não é essencial. Efetivamente, a tendência do petróleo será certamente para subir. Havia uma casa que referia a semana passada de que vai haver cerca de 100 mil milhões de investimentos entre o desenvolvimento e a produção de novos poços de petróleo, o que quer dizer que para esse tipo de investimentos o petróleo dificilmente cairá dos $80. Exato. Mas esse é um problema factual que tem a ver com o crescimento. O problema essencial aqui é o problema de macroeconómico e o problema da moeda americana, do dólar. É só o facto de haver mais dólares em circulação, é o facto de haver muitos pacotes de quantitative easing que faz com que também aumentar o preço as matérias-primas como aumentem. é A óbvio. questão da liquidez abundante. Exatamente. Permite alguma especulação. Agora, eu diria até, se pode haver alguns fatores que possam despoltar crises mais importantes, seria, por exemplo, agora, por absurdo, haver uma guerra no Irão que possa degenerar em algo nuclear. Os países que são do Médio Oriente e que produzem petróleo acordarem na criação de um dinar em ouro, por exemplo. Isso aí põe em risco a oferta disponível, sim, não é? por aí. Como é óbvio. Mas os países criarem entre eles um dinar em ouro, que seja uma moeda de referência, como havia o ECU antes de haver o euro, esse tipo de situações, e aliás as variáveis são demasiadas para que se possam fazer perspectivas com alguma certeza sobre o futuro, mas são esse tipo de coisas que podem alterar substancialmente aquilo que é a visão do ano de 2011. Eu juntaria aí mais um ou dois fatores, se quisermos falar de riscos e de coisas que podem ser surpresas negativas. Há bocado falámos da possibilidade de downgrade do rating da dívida soberana norte-americana, que é uma hipótese. As questões em torno... Bem, a questão que neste momento está mais presente é talvez o risco de deflação, e é no fundo aquilo que os bancos centrais e as economias
estão a tentar evitar ao preços. máximo com todos estes pacotes de quantitative easing, com injeção de liquidez, com manutenção das taxas de juros em níveis muito reduzidos. A questão da China é também, não sei se para 2011 ou mais para a frente, digamos, tem sido muito importante no crescimento mundial, portanto é expectável que mantenha o crescimento acima de 10% ou em torno de 10%, mas se houver, digamos, mas existem alguns sinais que já têm sido aventados várias vezes ao longo dos últimos 2-3 anos, perigosos na China, nomeadamente mal parado, ou seja, um crescimento desmesurado e algo descontrolado durante algum tempo, que as autoridades chinesas claramente estão a tentar controlar do crédito bancário, que isso tem materializado num níveis de mal parado alegadamente extremamente elevados já hoje. O risco inflacionista, portanto, mais uma vez temos um mundo a duas velocidades. Digamos, nas economias ditas desenvolvidas estamos basicamente preocupados com o risco de deflação e na China, portanto, o Banco Central brasileiro também se moveu no sentido ascendente das taxas de juros, vários outros na Ásia, Austrália, portanto, mas a China é um caso bastante importante. Aqui a ditar o risco é mais a inflação, riscos inflacionistas e as taxas de juros com tendência de subida e não descida. Eu ia passar para outro tema. Alda, só acrescentar aqui uma questão em relação à inflação. Precisamos de mais uma hora. Estamos mesmo quase em cima. Só acrescentar uma coisa relativamente à inflação que me parece ser um problema que trará problemas a curto prazo. E isto porque existe muita gente que julga que o problema europeu é um problema de deflação. Mas quando nós temos as matérias-primas agrícolas a subirem, em média, 40% no último ano, quando temos o petróleo a subir 20 e tal %, quando temos o ouro e prata a subir 20 e tal %, e depois temos uma taxa de inflação nos Estados Unidos de cerca de 1%, alguma coisa está mal. E aquilo que está mal é muito evidente, é porque a inflação existe, efetivamente, e ela transforma-se nos preços e transfere-se para os preços para que os consumidores pagam, e aquilo que é calculado é uma outra coisa que não tem nada a ver com a realidade. E, portanto, eu creio que, apesar de termos, na realidade, esta aparente dicotomia entre uma zona do globo que está em deflação, ou pode estar em deflação, e a outra que está em inflação, na realidade, o que nós temos, e continuamos a ter, e eu insisto nisso, é um problema monetário gravíssimo, a nível mundial, que vai ter que ser resolvido. Commodities. Algodão e açúcar foram grandes apostas em 2010. Correu bem para estes mercados o ano que passou. É expectável que assim se mantenha? O problema volta àquilo que eu referi há pouco. Se continuarmos a ter a expansão monetária que temos vindo a ter nos últimos 2 anos, se não houver soluções alternativas para além daquelas que têm sido apresentadas, isso quer dizer que vai haver maior número de moeda à procura de um número finito de bens. E, nesse sentido, provavelmente que os preços tenderão a subir. A subir, obviamente. Enfim, apesar de, para dizer uma lapaliçade nos mercados, tudo aquilo que sobe, eventualmente, acaba por descer, não é? Mas, entretanto, alguém ganha se estiver atento. Mas, exatamente. E alguém perde. Faz parte do risco. De qualquer forma, sim. João Marcos, antes de terminarmos, já temos aqui a notícia que dá conta da colocação de dívida portuguesa. Parece que os juros dispararam para 3,686% na primeira emissão deste ano, é acima dos mais ou menos 2%. Era exatamente, a expectativa era de 3,6%. Eu não sei qual foi o rácio de procura-oferta. A procura superou 2,6 vezes a oferta, mas isto, à medida que os juros sobem, já se sabe, não é? Bom, era o esperado. Portanto, basicamente, esperava-se em torno dos 3,6%. Aparentemente, esses primeiros dados não parece haver aí uma grande surpresa daí resultante, aparentemente, mas também não é propriamente... É importante como primeiro sinal, aliás, hoje, quando liguei o meu terminal, a notícia top para o dia era precisamente Portugal é o primeiro dos países, digamos, que estão sob pressão, que vai testar o mercado em termos de colocação de dívida, e, portanto, éramos a notícia número 1 do dia, portanto, não sei, há que analisar melhor, mas assim, à partida, parece ter sido dentro do esperado. A Alemanha também vai hoje ao mercado, isto enquanto houver alguém a pagar, com certeza que se coloca a dívida, não é?
Sim, mas o caso alemão é tão importante quanto o português, porque já no final do ano houve menos gente a subscrever dívida alemã, o que quer dizer que os bancos têm a expectativa de que a própria Alemanha terá que pagar juros mais elevados. E, portanto, veremos o que acontece hoje também com a emissão alemã para saber se isso se confirma ou se continua a ser o caso da Europa do Sul o mais importante em toda a Europa. Teremos então que esperar para ver. Paulo Pinto, Raul Marques, obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final da Comissão Executiva, uma parceria entre o Económico TV, a Ordem dos Economistas e o ISEG. Amanhã, outro tema, analisamos os desafios da política portuguesa e Portugal no seio da Europa neste ano de 2011, que agora começa. Até lá, já sabe, fique com a ETV.